E agora vamos falar sobre o Dia da Vitória. O mundo celebra hoje os 79 anos do Dia da Vitória, representando o momento histórico em que as tropas aliadas superaram as forças opressoras nazistas e fascistas. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, foi o maior conflito armado já conduzido, resultando em sérias consequências financeiras e materiais, além das mais de 70 milhões de perdas humanas entre civis e combatentes. Mas o governo russo quer se apossar desse dia. Pelo menos é isso que muita gente está pensando. Alexandre Borges, você de volta aqui. É isso mesmo? Os russos estão dizendo que o Dia da Vitória é mais russo do que dos outros aliados? Tá russo, Inácio. Bom, primeiro, obrigado aí pela gentileza dos comentários. A gente está aqui aberto a sempre que contribuir. Então... Obrigado. Bom, vamos lá. Realmente, Inácio, você tocou no ponto importante, que os russos, desde o Stalin, que eram soviéticos, né, na época, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, eles tentam se apropriar da vitória da Segunda Guerra Mundial, que eles nem chamam de Segunda Guerra Mundial, tá? Eles chamam de Grande Guerra Patriótica. Além de eles darem outro nome, eles consideram que a guerra começou em 41, quando eles foram invadidos pela Alemanha nazista. Por quê? Porque, espertamente, eles não querem que o mundo saiba ou se lembre que de 39 a 41, a guerra efetivamente começou em 39, 1º de setembro de 39, na invasão da Polônia, quando nazistas e soviéticos, que eram aliados, invadiram juntos a Polônia. E de 39 a 41, eles eram muito amigos. Eles tinham um pacto de não agressão e eles, basicamente, estavam do mesmo lado. Duas ditaduras horrorosas, genocidas, sanguinárias, né? O stalinismo e o nazismo não fazem diferença em termos de maldade, né? Eram tão assassinos quanto, o mesmo desprezo pela vida humana, a mesma malignidade. E ele, sim, o Stalin gostava do Hitler pessoalmente. Ele admirava o Hitler, ele achava que o Hitler era um grande companheiro para ele, que eles pensavam muito parecido, né? Um era o comunismo tradicional e o outro era o nacional-socialismo, que era uma versão nacionalista do socialismo. Então, eles tinham muitas afinidades. Os horrorosos campos de concentração nazistas, eles são todos inspirados nos gulags soviéticos, né? Os nazistas não inventaram isso, eles aprenderam com os soviéticos. A KGB é que ensinou a usar, por exemplo, o Zyklon B, né, o gás das câmaras de gás, eles já eram usados na União Soviética. Então, assim, você tem uma ligação forte entre esses dois regimes, e quando o Hitler vira a mesa, porque o Hitler ele era um anticomunista, na cabeça do Hitler, ele tinha mandado a União Soviética parar, eles não terem briga, para ele poder invadir outros países. Mas ele sempre quis invadir a União Soviética. E ele enganou o Stalin. O Stalin acreditava que eles eram aliados. Quando o Hitler achou que ele já dominava muito da Europa, e realmente ali, em 22 de junho de 41, quando começa a Operação Barbarossa, quando ele invade a União Soviética, ele realmente dominava grande parte da Europa. Ali, no meio de 41, a máquina de guerra nazista parecia imparável. Então, o Hitler, claro, foi um grande erro, talvez a pior decisão estratégica da história militar, né, que foi tentar invadir a União Soviética, onde tiveram 80% das mortes na Segunda Guerra Mundial. Agora, o Stalin, ele então vira a mesa. O Stalin não tinha a menor condição de encarar a máquina de guerra alemã. O Stalin ele só consegue ter um papel positivo na vitória dos aliados porque 80% de todo o maquinário de guerra soviético, tanques, aviões, armas, eram fornecidos, doados pelos aliados. Os aliados, eles trabalhavam coordenados. Então, os aliados falaram, olha, a gente cuida aqui da Europa e do Pacífico, né, do Japão. Stalin, a única coisa que você tem que fazer
vou falar português claro aqui, é matar alemão. Vocês entram por cima, vão direto para a Alemanha e matem todos os alemães que vocês encontrarem no caminho. Então, assim, é claro que eles são os primeiros a chegar a Berlim, né? Hitler se mata quando os russos entram, os soviéticos entram em Berlim. Agora, isso não quer dizer que a Rússia ganhou a guerra sozinha. Pelo contrário, era um lado até mais fraco entre os aliados em termos militares. Só que eles tinham uma função. Inácio, mal comparando, é como se fosse, sei lá, você gosta de Fórmula 1, você tem uma divisão de função. Você tem o sujeito que troca o pneu, você tem o sujeito que dirige o carro. Então, assim, quando a função da União Soviética era uma, que era especificamente entrar na Alemanha. Mas você tinha os exércitos alemães em todo o norte da África, na Europa, e eles precisaram ser derrotados pelos exércitos mais fortes, mais poderosos, que eram os americanos, os ingleses, os franceses, enfim. Então, o Stalin, que era um demônio, mas era um gênio da propaganda, ele criou essa história de não comemorar no dia 8, que é hoje, né? Hoje, 8 de maio, é quando a Europa comemora a vitória e a rendição das tropas alemãs. Os russos, ex-soviéticos, atuais russos, comemoram no dia 9, um dia depois, para ter uma festa só deles e para fingir para eles e para o mundo que eles ganharam sozinhos, o que é mentira.